Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite. Domingo, então, dia 15 de outubro, exatamente 8 horas da noite. Explicando, né, como de costume aí, aos finais de semana, nossa live sai um pouco do horário tradicional, que é de segunda a sexta, onde o nosso horário é fixo às 6 horas da manhã, exceto em feriados. E final de semana, um horário um pouco mais flexível, como hoje, aí, final do dia já, no domingo, 8 horas da noite. Tive algumas pessoas me perguntando, a live de hoje vai ser às 8 da noite. Possivelmente porque nos stories que eu fiz ontem, depois de uma enquete, eu falava da live de ontem, né? Trazia um tema da live de ontem que foi às 8 da noite. Então, só que como os stories eles ficam 24 horas, algumas pessoas viram os stories hoje durante o dia e perguntaram se a live seria hoje às 8, mas não, aqueles stories era referente ao dia de ontem, né? Então eu acabei também não tirando, né? Era para ter tirado depois da live, acabou ficando ali, então algumas pessoas se confundiram. Mas na dúvida, né, coincidência ou não, eu vim fazer hoje às 8 horas da noite, mas já aviso que essa live de hoje ele não tem a ver com os temas que estavam na enquete, né? Os temas que estavam na enquete eram referentes à live 44, que foi a live de ontem, então se ficou interessado em assistir, vai lá, tá ali no meu feed, ficou gravado. Vai lá, assiste a live número 44, que é sobre o tema de ontem. A live de hoje é a live 45 e foi legal que ontem, depois da live de ontem, eu acho que foi a que eu recebi mais mensagens assim de diversas formas. Normalmente as mensagens elas vêm assim ou como agradecimento, ou às vezes vem uma reflexão, poxa, eu também pensava dessa forma, ou então vem algo do tipo, poxa, eu não estava pensando dessa forma. A live de ontem ela foi um pouco controversa, acho que também tinha um público um pouco diferente que nunca tinha estado presente, mas vieram mensagens para mim, desde mensagens tipo, poxa, eu não tinha parado para pensar dessa maneira, mas vieram mensagens também de dúvidas, né? Mensagens do tipo assim, tá bom, cara, eu deu para entender ali muito do que tu falou, porém eu não percebi, assim, não consegui compreender muito como aplicar, né? Tô tendo uma dificuldade para ver como aplicar isso na minha vida. Eu costumo dizer aqui que a gente tem, né, o ser humano tem na sua natureza essa coisa de como eu faço, né? Como eu vou fazer algo, né? A gente quer às vezes uma fórmula pronta, uma regrinha posta ali, como se a operação, né, a nossa articulação na vida real, na vida humana, fosse uma operação matemática. Só que não é assim, né? A vida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ela acaba sendo muito dinâmica, né? Um dia está de um jeito, outro dia está de outro, e isso eu costumo dizer que é a grande beleza da vida, né? Esse elemento de instabilidade, muitas vezes, a gente não conseguir assim, saber, né? Não ter a certeza do que vai acontecer no momento seguinte, né? Isso tem o seu valor para que a gente cresça, né? Para que a gente não se acomode. Mas às vezes isso também ela é estendido para um lado assim, do tipo eu preciso ter essas certezas, eu preciso ter uma fórmula mágica sobre como fazer algo. Às vezes não é a colocação correta não é como fazer, mas sim saiba disso. Às vezes tem coisas que eu preciso saber. No momento em que eu sei, eu tenho que cuidar para que a minha memória não me deixe esquecer. Volto a falar, já falei isso várias vezes, né? Que a maioria dos vacilos que a gente dá, a maioria das vezes em que a gente desvia o nosso olhar para aquilo que não é bom, a maioria das vezes que a gente deixa se vencer pelos nossos vícios, né, pelos nossos defeitos, pelas nossas fraquezas, é porque a gente esqueceu, né, a gente se distraiu, digamos assim, a gente não estava atento. Não era porque a gente não sabia que era errado. Às vezes acontece, eu faço algo lá, sei lá, não sei que é errado, e aí, tem uma certa consequência, mas muitas vezes são coisas que a gente esquece num momento, assim, às vezes num instante qualquer, assim, a gente reage de uma forma porque acabou esquecendo que não estava atento. Então, mais importante do que como eu faço isso é saiba disso. Então, o que a gente viu ontem é importante estar fixo na nossa memória para que a gente não caia nas ciladas e não caia em armadilhas, né? E aí a pergunta que veio do tipo assim, tá bom, eu entendi sobre essas coisas finitas que tu falou, né? Essas coisas que acabam, as coisas materiais, que o eixo central, né? O centro da nossa vida não devem ser essas coisas, né? Que por definição eu falava que um dia vai ser tirado de nós,
né? Porque tudo que é material, em algum momento a vida vai se contrapor àquilo ali, né? Então, imagina, tu tá num relacionamento e aí o que tu gosta naquilo ali, vamos supor, as minhas paixões, aquilo que eu gosto, sei lá, eu gosto de dormir no lado esquerdo, tá? E aí a pessoa que eu estou ali me relacionando também gosta de dormir do lado esquerdo. Estou falando uma coisa banal aqui, uma coisa cotidiana. E aí vem aquela coisa, não tem como, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Alguém vai ter que ceder. Então agora, se eu sou aquela pessoa apegada às coisas mais básicas, materiais, de uma certa forma eu vou acabar me frustrando, né? Assim como eu falei de diversos outros temas, né? Então citava aqueles 3 exemplos, né? Do senhor idoso, do homem adulto e da menina jovem, né? Menina jovem que perdeu sua CNH, o homem adulto que ficou privado financeiramente de fazer suas viagens e o senhor idoso que acabou se deparando com um problema de disfunção erétil, né? E todos sofriam, qual era a semelhança do sofrimento deles, né? Aí então as pessoas me perguntaram coisas do tipo assim, tá bom, mas e essas coisas que tu falou que são imateriais, que são os conceitos que a gente cria, né? Então essa coisa da justiça, da honestidade, essas coisas não tem como pegar, né? O amor, a felicidade, essas coisas que não são matéria, né? Quando a gente morre, isso também não vai embora? Isso também, não, por definição, não acaba, sendo que isso se é um conceito, está dentro da gente. Eu achei a dúvida muito sincera, muito honesta, não era uma coisa do tipo, as mensagens que eu recebi não eram coisas do tipo assim, implicância, sabe? Eu vou falar isso para querer te contrariar, eram realmente pessoas que estavam realmente desejando assim, entender, ter uma compreensão maior daquilo ali, né? E como era a primeira live que eu estava falando sobre isso, de repente realmente alguma coisa pode ser melhorada, né? A forma de explicar, a didática. E respondendo essa dúvida, eu respondi para as pessoas e me propus a vir aqui falar também da live sobre isso. Quando a gente tem esse tipo de dúvida, se as coisas do mundo imaterial elas acabam sendo finitas, quando por definição, porque por definição a gente também acaba, a nossa vida material também acaba, e então isso vem muito de um olhar que ainda está voltado para a matéria. Quando eu tenho esse tipo de dúvida dentro de mim, que se esses conceitos, essas coisas imateriais, né, tipo a bondade, a caridade, o amor, a felicidade, essas coisas também acabam, isso tudo só está apontando por uma coisa, que eu ainda estou olhando para a coisa de forma material. Porque, olha, fica fácil de explicar, né? Acompanha aqui comigo que fica fácil de tu entender, tá? Nós temos um corpo, né? Nós temos um corpo físico. O nosso corpo físico, ele tem suas necessidades, né? Então ele tem necessidade de se alimentar, ele tem necessidade de dormir, ele tem necessidade de ter prazeres, né? Ele tem necessidade ele tem vários tipos de necessidade, de matar a sede, de falar, de se relacionar. Esse nosso corpo, ele tem necessidades. Só que todas as necessidades do nosso corpo físico, elas são necessidades que apontam para o material, apontam para o mundo material. Então, vamos supor, eu estou com fome agora, o meu corpo tem necessidade de se nutrir, eu preciso comer. Qual é a diferença de uma fome para uma compulsão alimentar? Né? A compulsão é quando você come sem estar com fome. Só que a compulsão ela não está no corpo, a compulsão ela está na mente. É algo imaterial que está no imaterial. Então, o nosso corpo ele necessita de coisas materiais. Eu preciso da comida. Comida é material. Então, eu vou ali, eu tenho a necessidade de comer arroz e feijão. Arroz e feijão é material, eu coloco para dentro, mato a minha fome. Porém, além do nosso corpo, nós temos também a nossa mente. E a nossa mente ela tem os seus desejos, diferente do corpo tem necessidade, a mente tem desejos. Só que a mente, diferente do corpo, que só necessita de coisas materiais, a nossa mente, ela deseja, do mesmo modo que ela deseja também coisas materiais, ela deseja coisas imateriais. Então vamos pegar como exemplo, vamos supor a nossa mente ela deseja tortinha de limão. Eu estou com desejo de comer tortinha de limão. A nossa mente nesse momento está desejando algo que é do mundo material. Eu consigo ver, eu consigo pegar a tortinha de limão. Só que diferente do corpo, a nossa mente ela também deseja coisas imateriais, como por exemplo, justiça. Quando eu vejo uma pessoa sendo injustiçada, minha mente logo tem o desejo de justiça. A minha mente tem o desejo de felicidade, a minha mente tem o desejo de honestidade, o desejo de amar. Então,
a nossa mente, ela tem essa dualidade, né? Ela consegue desejar coisas materiais, mas ela também deseja coisas imateriais. No momento em que eu percebo que a minha mente, é a minha mente que deseja essas coisas imateriais, eu já posso dizer que o meu corpo, ele não tem desejo pelas coisas imateriais. Então, se o meu corpo que é finito, o corpo que eu estou habitando, o corpo que eu vivo, essa carne, essa matéria, que não é dúvida para ninguém que um dia ele vai deixar de ser habitado, o que é dele que fica aqui e acaba, a nossa mente, por outro lado, ela deseja coisas imateriais. Então, aí é que moram as coisas infinitas, aí é que moram as coisas que ficam para a posteridade, né? E aqui eu não estou falando, não estou entrando em viés espiritual. Talvez uma pessoa olhe para isso e diga, isso é papinho religioso, papinho de fé, papinho espiritual. Não, eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que, apesar de ter minha religião, apesar de ter a minha fé e as coisas que eu acredito, eu confesso que eu sou uma pessoa que vai mais para o lado da racionalidade. Eu tenho uma certa dificuldade de conseguir lidar com as coisas que os meus olhos não veem. E eu não estou falando que isso é o certo, tá? Eu até acho que nem é a melhor forma de se viver, né? Mas eu tenho esse elemento da racionalidade, eu tenho esse elemento de ficar, de querer assim, olhar, poxa, a razão tem que dar conta de explicar, né? Que às vezes eu sei que tem coisas que a razão não vão dar conta de explicar, mas eu busco o máximo que eu posso para olhar as coisas sem muita abstração. Agora, essa explicação que eu estou dando em relação à mente é uma explicação que a razão dá conta de explicar, é totalmente baseada na razão. Aqui não tem nada de fé, não tem nada de espiritualidade no que eu estou explicando para vocês. Ora, o meu corpo necessita de coisas físicas, o meu corpo acaba, as coisas físicas acabam junto com ele. É aí onde entra aquela coisa. Se o que eu amo, se o centro da minha vida é o meu carro, o meu cargo, né, profissional, as viagens que eu faço, os passeios que eu faço, isso vai acabar e às vezes pode acabar em vida. Tu tá vivo e aquilo ali acaba, como no caso da menina que perdeu a CNH, do homem que não podia mais viajar, do senhor idoso que não podia mais ter prazer sexual. Então, tudo isso, eles vivenciaram, experienciaram isso em vida, né? Então, ou seja, se aquilo ali é o meu centro, se aquilo ali é onde eu estou mais apegado, né? Aquilo ali acabou, pronto, eu não sei mais o que é vida, minha vida acabou junto com aquilo ali. Aquilo ali era a minha identidade. Então é nesse sentido que eu estava falando, né? No final eu reforcei, inclusive, sobre isso. Não é sobre não desfrutar, sobre não se alegrar, sobre... Poxa, isso tudo é válido, é uma articulação. A gente está vivendo uma vida material também, né? Uma experiência. Então é ótimo ter boas experiências, é ótimo desfrutar de coisas materiais também. Agora eu estava me referindo a isso ser o centro da tua vida. Aí se isso for o centro da sua vida, por definição tu está ferrando com ela. Agora, diferente dessas coisas imateriais, e aí por isso que eu citei lá o exemplo da minha filha, o exemplo lá da enchente lá no vizinho. Por que eu estava usando esses exemplos? Porque esses exemplos de coisas imateriais é o que no fim das contas fica para a eternidade. São essas coisas imateriais que fazem a gente continuar vivendo aonde, meu Deus do céu? Dentro do coração das outras pessoas, dentro das pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? A gente acaba continuando vivendo ali, ainda que a gente não tenha o corpo. É por isso que eu falo que esse deve ser o nosso centro, porque é isso que no fim fica para sempre. Mas minhas experiências também ficam para sempre. Depende, né? Depende se a experiência vai ficar para sempre, se foi uma experiência ruim. Então vai depender se a experiência foi boa ou foi ruim, que às vezes nem depende de ti, né? Agora não, aquelas coisas ali que são imateriais, né? As virtudes, os valores, né? As coisas que realmente fazem tu chegar no final do dia e dizer, poxa, esse dia valeu a pena, é isso que vai fazer com que tu viva para sempre na memória das pessoas. Eu gosto de trazer como exemplo aqui alguns depoimentos, né, que eu tenho um colega aqui de equipe que ele faz artes, ele trabalha com designer e já há mais de 5 anos ele realiza um trabalho ali e eu sempre chamo ele para desenvolver esse trabalho, que é
um trabalho de um arquivo confidencial. Não sei quem já assistiu esse quadro que tinha lá no Domingão do Faustão, que é o arquivo confidencial. E quando tem uma pessoa especial, às vezes de aniversário, ou quando eu queria presentear alguém ou fazer uma homenagem para alguém, eu fazia esse arquivo confidencial, que nada mais é do que pegar depoimentos de pessoas que são do cotidiano, da família, da amizade, amigos próximos, colegas de trabalho daquela pessoa que está de aniversário ou que está num outro momento especial da sua vida, e fazer uma surpresa. E aí essa surpresa é ali o arquivo confidencial, abre um vídeo, ele faz toda uma vinheta de abertura com o Faustão falando, é muito legal. Inclusive quem tiver interesse, que estiver assistindo o vídeo, se um dia tiver com alguém especial fazendo aniversário e quiser contratar, ligue no 0800, tô brincando, me chama, manda um direct, que eu dou um jeito de passar o contato dele para ele estar fazendo esse trabalho para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Nesse arquivo confidencial, que eu já fiz vários ao longo de 5 anos, quando eu vejo, né, porque eu sempre dou uma olhada ali para ver como que foi, se for bem feito, para ver a sequência que vai entrar, né, das pessoas menos especiais até as pessoas mais especiais, eu ficava observando, eu sempre fico observando ali os depoimentos das pessoas. E toda vez que vem um depoimento de alguém voltado para aquele aniversariante, voltado para aquela pessoa que está ali, principalmente quando a pessoa fala, poxa, que ama aquela pessoa, eu nunca presenciei um depoimento em que alguém falava que amava ou que admirava aquela pessoa que está ali fazendo aniversário por causa de algo que ela tem. Eu nunca vi. Olha que eu já assisti, sei lá, vou chutar aqui, mais de 300 depoimentos. Eu nunca vi alguém dizer assim, olha, parabéns pelo seu dia, né? Eu quero dizer aqui que eu te amo muito porque tu tem um carro muito maneiro. Eu nunca vi isso. Olha, parabéns pelo seu dia, eu quero dizer aqui que eu te admiro muito por causa do cargo que tu exerce, porque você é CEO da empresa tal. Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu nunca vi isso. Todas as vezes que eu vi alguém falando que admira ou que ama alguém, ou seja, lembra? Aquelas coisas que ficam para sempre, que são as marcas positivas que a gente deixa na vida das pessoas, sempre foi por causa de coisas que a pessoa é ou por causa de coisas que a pessoa fez. Atos, né, nobres, né? Eu digo obras é que são amores, não as boas razões, né? Então, coisas bonitas, coisas boas que a pessoa fez, ou então aquilo que a pessoa é. Poxa, eu te admiro muito por ser uma pessoa justa, te admiro muito por ser uma pessoa honesta, te admiro muito, eu te amo muito por ser uma pessoa caridosa, por ser uma pessoa atenciosa. Entende agora? Consegue entender agora o que eu estava querendo falar ontem, onde tem que ser o centro da nossa vida, ou deveria ser? São essas coisas, aquilo que a gente faz, aquilo que não faz, aquilo que eu faço profissionalmente, não é minha atividade profissional, aquilo que eu faço, os atos, minhas atitudes do meu dia a dia, né, voltadas para o bem. Isso é o que constrói a minha narrativa biográfica, o meu eixo biográfico. E é por isso que o tema ontem foi a única decepção que você jamais deveria ter, a decepção que você deve cuidar para não ter, que é a decepção biográfica, ao invés de ficar se preocupando com decepções psicológicas das quais tu nem tem controle, ou às vezes deixa de viver uma vida biográfica, uma narrativa que vale a pena ser contada, porque tu está evitando decepções psicológicas. Então eu acho que dessa forma a gente consegue amarrar bem, né, o que eu estava falando ontem, né? Então, para não ficar solto no ar assim, né? Mas então as coisas imateriais também vão embora quando a gente acaba, também a gente perde. Não perde, porque isso é o que fica para sempre na vida das pessoas. Quando eu já perdi pessoas próximas, já perdi pessoas especiais, eu costumo dizer, elas continuam vivas dentro de mim, de que forma? Com aquilo que eu aprendi com elas. Eu tive um amigo jovem que eu perdi durante a Covid, eu sempre falo, do irmão dele, também que também é meu amigo, eu falo, poxa, eu carrego hoje dentro de mim, né, aprendizados de ser um pai melhor, de ser um profissional melhor, por ter convivido com o teu irmão, por ter convivido com aquela pessoa que partiu. Então é isso que fica na gente, né? Eu sequer lembro o carro que ele dirigia ou sei lá quanto que ele tinha na conta bancária. Isso para mim não importa mais, né? A gente desfrutava, vivia de momentos, né? Fazia festa, né? Se alegrava. Agora o que fica mesmo a memória, né? O que fica para sempre o bom caráter que aquela pessoa teve. Então é nesse sentido, acho que dessa forma a gente consegue deixar claro aí, né,
para explicar bem o que eu estava querendo dizer ontem, tá? Então, alguns recursos para que a gente mantenha isso vivo dentro da gente no nosso dia a dia, né? Porque pessoas mas é tão difícil praticar. Volto a dizer, importante não esquecer. Sabendo disso, a gente não esquece. Então, é um momento onde todos os dias a gente deve fazer aquela pergunta: diante da possibilidade do fim, eu retifico ou ratifico? Né? É uma importante pergunta que a gente deve se fazer, né? Esse dia, eu viveria ele novamente do mesmo jeito? Eu faria do jeito que eu fiz? Ou eu fiz tudo errado, eu fiz do jeito que estou totalmente arrependido e eu devo fazer de outra forma? Né? Os meus últimos 5 anos, eu retifico ou eu ratifico? Né? Eu corrigiria, faria tudo diferente em relação às minhas atitudes, tá? Não ia dizer, mas eu acabei me envolvendo com uma pessoa que infelizmente ele traiu meu conforto. Tá, mas não estou falando dele, eu estou falando de ti. Tu te arrepende dos teus atos, das tuas atitudes, da forma que tu viveu a tua vida, de onde estava o centro da tua atenção? Essa é a pergunta que eu preciso se fazer. Porque se tu retifica, né? Se tu muda tudo, faria tudo diferente, precisa ser feito isso a partir de agora. Agora, se tu ratifica, então beleza, tá no caminho certo, continua fazendo. Então essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. E a outra coisa, o outro recurso é estar atento, né, aos nossos vícios, né, às nossas fraquezas, para que elas possam ser vencidas todo santo dia. Agora, lembra, é somente o dia de hoje. Eu só preciso vencer o dia de hoje. Eu preciso olhar para os meus vícios. Então, vamos supor que o meu vício é a preguiça. Todos temos dentro da gente uma certa preguiça, às vezes, de fazer as coisas. Eu preciso olhar, qual é a virtude que vence a preguiça? É o meu comprometimento. O meu compromisso não é a força do braço, a força de vontade. Isso vem depois. Mas, o meu compromisso que está no meu intelecto, eu me comprometi com isso aqui, ele é que vai vencer a preguiça. Então, vamos supor que o meu vício ali, a minha fraqueza é a soberba, é a arrogância. Às vezes eu sou um sujeito meio arrogante, todo mundo tem dentro de si um pouquinho disso, né? Como que eu venço isso? Eu venço isso com a humildade. Então eu preciso todos os dias olhar para essa virtude da humildade e fazer com que ela trabalhe a meu favor. Vamos supor que eu sou um sujeito muito ganancioso, mesquinho, né? Avarento, que nem diz assim. Eu tenho esse vício aqui. Como que eu faço para não deixar isso me vencer? Sendo mais caridoso, né? Sei lá, dando esmola para o mendigo, contribuindo com causas sociais. Então, esse olhar diário, né, da gente estar atento aos nossos vícios, às nossas fraquezas e não deixar eles nos vencer, mas eles não somem sozinhos. Eles precisam de algo que é colocado no lugar. E o que a gente coloca no lugar? Essas nossas virtudes, né? Colocando as virtudes no lugar dos vícios é que a gente começa a direcionar. Lembra? Lá na bio do meu Instagram fala direção e constância, né? Demonstrada nas práticas. Na prática eu sei para onde eu estou indo e ao saber para onde eu estou indo, no meu campo mental eu decidi isso. Eu constantemente estou agindo em direção a isso. Tá? Então, dessa forma, né, eu retifico ou ratifico e estar atento aos meus vícios para não me deixar ser vencido por eles. É a forma que a gente consegue colocar em prática tudo que eu falei aqui anteriormente, né, que é uma vida mais voltada centralmente para as coisas imateriais, para as coisas da eternidade, para aquilo que fica, né, sem deixar de desfrutar e sem deixar de viver aquilo que está no plano material. Porque também tem aquela pessoa que vira o chato do rolê, né? Ela, agora eu sou uma pessoa mais intelectual, então eu sou melhor do que todo mundo. Lembra? Vício, soberba. Tu virou um soberba, tu não virou um cara inteligente. Aí tu tá no churrasco dos amigos lá e tu quer falar, sei lá, da patrística, aí tu quer falar lá do sei lá, tu quer lá e falar das 12 camadas da personalidade no momento que tu tá no churrasco descontraindo com teus amigos. Não, aí tu não virou intelectual, tu virou um chato, é isso, ninguém te suporta. Então é saber fazer essa articulação no mundo intelectual, no mundo imaterial, desculpa, por assim dizer, mas também sem deixar de viver o mundo material, sem deixar de aproveitar a vida, de curtir, de dar risada, né? Sem deixar de, agora eu virei intelectual, fico com essa cara de para não falar um palavrão aqui, né, agora, né? Não sei se daqui a pouco não vai ter criança assistindo, mas essa cara aí que sabe, que ninguém suporta, né? Ficar olhando essa cara, não coloca mais um sorriso no rosto, não consegue mais colocar um sorriso no rosto, né? Tá lá no churrasco com teus amigos, tu quer ficar falando de coisas intelectuais. Tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, tá? Então, pessoal,
Com isso a gente vai finalizando. A proposta de hoje era fazer uma live curtinha. Para quem chegou depois, recomendo que assista desde o começo e, se possível, assista a live de ontem também, a live 44, que na verdade ela é um começo dessa live e hoje eu estou apenas complementando ela com outros recursos, mas para explicar também as dúvidas que algumas pessoas ficaram no dia de ontem, tá? Então é isso, obrigado pela presença de todos, grande Diego Climel, Milena Ramos, Dani Klaus, Janaína Machado, um ótimo final de domingo a todos. Amanhã nos vemos novamente, se Deus quiser, aqui na nossa live número 46, essa live de hoje foi a live 45 dias seguidos aqui no Instagram, falando de desenvolvimento pessoal. Amanhã, no nosso horário, do nosso cotidiano, às 6 horas da manhã, se Deus quiser, para a nossa live número 46. Fiquem, se puderem estar presentes, amanhã tem tema bom na área de novo, aí a gente faz uma live um pouco mais em formato de aula mesmo, diferente dessas de finais de semana que são um pouco mais reflexivas, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença, um ótimo final de domingo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!